Olá, está começando o Talk Chão, um programa de entrevistas produzidos pelos acadêmicos da quinta fase do curso de jornalismo da FURB. Nosso programa nasceu da necessidade de ouvir boas histórias e dar destaque aos seus protagonistas, as pessoas que fazem a diferença nas mais diversas áreas do conhecimento e que constroem um país melhor, mesmo nos pequenos atos. O Talk Chão tem a supervisão do professor Sandro Galarza, a produção dos alunos da disciplina de Laboratório de Entrevista Jornalística e a realização da FURB TV. No programa de hoje recebemos Edélcio Vieira, empresário, radialista e proprietário da primeira rádio de Santa Catarina. Seu Edélcio, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo no nosso programa. Alegria minha, Gabriel, aos telespectadores da TV FURB. É sempre muito bom falar sobre o que eu amo, o que eu gosto de fazer, que é o rádio. Bom, e para a gente começar, como é para você hoje carregar na história a primeira rádio de Santa Catarina, que desde 2001 está com a família Vieira? É uma responsabilidade muito grande, porque eu nasci no rádio. Eu, quando tinha 15 anos de idade, meu pai, que era proprietário na época, Rádio Nereu Ramos, mandou eu me apresentar para começar a trabalhar. E comecei como office boy, fui também locutor, fui responsável pelo jornalismo da Rádio Nereu Ramos na época, mais tarde vim a ser gestor da Rádio Nereu Ramos e em 2001 eu tive a oportunidade de comprar em parceria com um amigo meu a Rádio Clube de Blumenau. É uma responsabilidade muito grande, pois é a primeira emissora, como você falou, de rádio de Santa Catarina, a primeira emissora de Blumenau, e na época era uma rádio AM, e fazer AM com muitas emissoras do segmento FM na cidade de Blumenau era bastante difícil, mas é uma responsabilidade que me traz grande alegria e uma realização enorme. Tanto é que há 2 anos atrás, quando nós migramos para o FM, recebemos vários convites de redes nacionais para aderirmos a uma bandeira e eu optei em permanecer com o nome Clube, em função desta tradição, do fato de ser a primeira emissora de Santa Catarina e integrar desta forma a Rede Clube FM de Rádio Brasil. Uhum. E a partir de que momento o senhor visualizou que seria apropriado uma transição da tradicional Rádio Clube de Blumenau para a Rede Clube FM? O modelo que nós fazíamos de rádio AM não era mais execuível, não era mais viável comercialmente. E, como eu falei anteriormente, nós tivemos várias opções, vários convites, né? E em função da marca Clube ter sido a primeira emissora de rádio de Santa Catarina, a primeira do Brasil, essa responsabilidade, essa tradição, nós optamos de integrarmos a Rede Clube de Rádio. E era necessário, passados 2 anos, nós temos convicção de que nós acertamos, pois numa pesquisa recente, feita para o rádio na cidade de Blumenau, pela Cantar Ibope, nós, apesar de termos apenas 1 ano de programação da Rede Clube, estamos já em 4º lugar entre as 13 emissoras que existem na Praça de Blumenau, o que nos deixou realmente extremamente felizes e convictos de que essa opção que nós fizemos em ser uma Rádio Clube Brasil foi acertada. Uhum. Agora, falando um pouco da Rádio Nereu Ramos, qual foi o impacto da criação dela para a sua família, tendo em vista que era uma das poucas rádios jornalísticas da região? O impacto da Rádio Nereu Ramos, que foi criada em 1958 pelo meu pai, e até é interessante explicar o motivo do nome. Na verdade, ela iria se chamar Rádio Tabajara, e ela estava em operação em caráter experimental antes de entrar no ar efetivamente no dia 1º de setembro de 1958. E naquela época, as emissoras de rádio eram concessões dadas através da política. E o meu pai tinha um relacionamento muito grande com o Leoberto Leal, que na época era deputado federal e que tinha sua base eleitoral na cidade de Tijucas. E ele estava num avião, juntamente com o governador da época, o Jorge Lacerda, e também na companhia do senador catarinense, o Nereu Ramos. Nereu Ramos, que chegou até por um período curto ser presidente da República. E neste avião acabou se acidentando na cidade de Curitiba e os 3 morreram. Como forma de homenagear
o Leoberto Leal, e estes outros dois políticos, ele resolveu então dar o nome de Rádio Nereu Ramos. Eu achei interessante explicar isso, porque muita gente na época perguntava, da onde o nome Rádio Nereu Ramos? Até porque um nome como marketing é muito ruim, né? Um nome bastante complicado. Mas você me perguntou sobre... Eu acabei desviando a tua pergunta. Repita, por gentileza. Qual foi o impacto da criação da rádio para sua família, tendo em vista que ela era uma das poucas rádios jornalísticas da região? O impacto da Rádio Nereu Ramos na comunidade de Blumenau, do Vale do Itajaí, foi muito grande. Inclusive, a própria FURB. A própria FURB, ela teve o nascedouro como um movimento de vários professores, tendo à frente o Martinho Cardoso da Veiga, mas naquela oportunidade o meu pai tinha um programa que se chamava Preto no Branco, que era apresentado nas noites de sexta-feira. E ele trouxe para Blumenau o secretário de Educação do governo do estado de São Paulo para participar desse programa Preto no Branco, que era o Padre Balieiro. E ele... no sábado pela manhã, fez uma reunião com estes professores e estas pessoas que queriam criar a FURB, fez uma reunião onde ele ensinou qual era o caminho para se conseguir a autorização para ter um curso superior em Blumenau. Na época ainda o governo federal ficava no Rio de Janeiro. E aí eles foram ao Rio de Janeiro e conseguiram então implantar o primeiro curso da FURB em Blumenau. Além disto, a rádio tinha uma credibilidade muito grande através do jornalismo que ela fazia, que você me perguntou. A Rádio Nereu Ramos, naquela época, era uma rádio que tinha jornalismo, tinha esporte, tinha música, entretenimento. E em 1990, quando eu assumi a gestão da Rádio Nereu Ramos, aí eu transformei ela numa rádio puramente jornalística. Mas ela tinha como foco o jornalismo local, regional e estadual, sendo que as notícias nacionais e internacionais elas eram secundárias na nossa programação. Sim. Naquela oportunidade nós tínhamos jornalistas e apresentadores, o Danilo Gomes, o Joelso dos Santos, o Edemar Anuzek, que depois foi ser narrador esportivo na Jovem Pan de São Paulo, era também nosso, o... Rodolfo Sestren era nosso narrador esportivo também. Então ela teve um impacto muito grande para nós e uma satisfação, porque ela construiu muito, ajudou muito a cidade a se desenvolver e a nossa região. Várias campanhas feitas, por exemplo, para a construção das barragens, para diminuir o impacto das chuvas, das enchentes em nossa cidade, nossa região, a Rádio Nereu Ramos abraçou. A construção da BR hoje 101, que na época era BR 54, também foi encampada pela Rádio Nereu Ramos. Então essa nossa participação ajudou muito a cidade de Blumenau. E como foi durante a mudança da Rádio Nereu Ramos para agora a Jovem Pan Blumenau? Nós tínhamos, nessa época mais recente do jornalismo, antes da pandemia, da Covid, nós tínhamos um departamento de jornalismo que tinha 7 colaboradores que produziam o jornalismo da rádio, fora os apresentadores. Mas com a chegada da pandemia e a dificuldade das pessoas saírem das suas casas para ir trabalhar, também houve um impacto na questão comercial do número de anunciantes da rádio. Nosso faturamento caiu pela metade, nós tivemos que fazer as adaptações. E entre essas adaptações houve necessidade da liberação de alguns profissionais, né? Haviam profissionais que já tinham determinada idade, que não podiam ir no local de trabalho no dia a dia, então nós tivemos que fazer um ajuste. E sentimos que diante daquele ajuste, nós tínhamos que procurar um outro caminho, o que foi muito doído para nós, foi muito difícil pela história que nós tínhamos da Rádio Nereu Ramos, no contexto da cidade de Blumenau, da região e até do estado de Santa Catarina, foi muito difícil a gente fazer uma opção. E surgiu, através do meu filho Neto, né, essa oferta de assumirmos a bandeira da Jovem Pan aqui na cidade de Blumenau. Na oportunidade, em função de ter uma Jovem Pan na cidade de Itajaí, eu imaginava que eles não dariam autorização para nós sermos a Jovem Pan FM, mas sim a Jovem Pan News. E esta eu não queria.
porque se fosse para ficar com notícia, eu ia ficar com a equipe que nós tínhamos. E aí, então, eu falando com o Paulito, que é um dos diretores da Jovem Pan, ele disse, não, você pode escolher, se você quiser ser Jovem Pan FM, não tem problema. E aí nós concordamos e foi muito acertada a nossa decisão. Hoje nós temos uma posição muito boa, uma audiência excelente, um prestígio muito grande, é uma marca muito forte, mas foi, eu vou lhe dizer mais uma vez, uma decisão muito difícil para mim, para a nossa família, deixar de ser Rádio Nereu Ramos para ser Rádio Jovem Pan, mas foi uma necessidade de negócio, de sobrevivência. Sim. E como é administrar uma importante empresa de comunicação aqui na região? É muito bom, eu gosto, como eu falei, né, no início, eu tenho paixão pelo rádio, o rádio realmente é a minha vida. E ver também na história da Rádio Nereu Ramos muitos profissionais nascerem dentro da Rádio Nereu Ramos, estarem hoje no mercado, né, atuando com muito sucesso, é uma alegria muito grande. Por exemplo, eu vou citar alguns nomes. O Henrique Zanotto, hoje que é apresentador da ND em Florianópolis, foi nosso operador de som, né? Começou dentro da Rádio Nereu Ramos. O Alexandre Pereira, que hoje é o coordenador de jornalismo da NDTV aqui em Blumenau e também é apresentador de um jornal na Rádio Massa, também foi nosso operador de som e também nasceu dentro da Rádio Nereu Ramos. Assim, vários outros colaboradores que na época já atuavam conosco e não tinham curso superior de jornalismo, acabaram se formando, financiados pela rádio. Nós oportunizamos eles a concluírem a faculdade e exercerem a sua profissão com o título de jornalista. Então isso é muito gratificante e muito bom. E o senhor vê quais as principais mudanças que foram da Nereu Ramos para a Jovem Pan hoje? A mudança foi total. Apesar de toda essa história da Rádio Nereu Ramos de mais de 60 anos, né? O fato de ser Jovem Pan comercialmente tem um apelo muito mais forte. É muito mais fácil você vender essa marca, é muito mais fácil você ter os resultados necessários para também poder produzir e fazer uma radioeficiência, seja na qualidade técnica, seja também na qualidade dos profissionais. Sim. Então, foi muito positivo, nós estamos extremamente satisfeitos, né? Como estamos satisfeitos também com a Rádio Clube de Blumenau, que são as duas rádios que integram a força do rádio. Bom, o bate-papo está muito interessante, mas a gente vai para um rápido intervalo e na sequência continuamos conversando com Edélcio Vieira, empresário e radialista. Vamos ser sinceros, não é só ter uma infraestrutura incomparável, é poder usar tudo isso para fazer a diferença e somar na vida das pessoas. Porque para formar a próxima geração de líderes, empreendedores e criativos, é preciso somar um estudo de casos reais com pesquisas que mudam o mundo. É saber que tem diferença entre ouvir falar e viver essa experiência. Escolha somar no seu futuro. Inscrições abertas em ingressar.furb.br. FURB, graduação não é tudo igual. Estamos de volta com o Talk Show. Hoje estamos recebendo Edélcio Vieira. Bom, senhor, como você vê o futuro da radiodifusão de Santa Catarina, em Santa Catarina? Muita gente falava, há tempos atrás, anos atrás, que o rádio ia morrer, né? E antes do rádio morrer, o que não acontecerá, acabou morrendo o jornal impresso, acabou morrendo o CD, acabou morrendo uma série de outras mídias. Sim. O rádio, ele está revitalizado, o rádio está forte, né? O rádio é o veículo hoje de comunicação que tem a maior credibilidade, né? O rádio tem mais resultado comercial para os anunciantes do que a televisão, mas existe a necessidade de se adaptar com o surgimento aí das mídias sociais, né? De outras alternativas. Veja a televisão de sinal aberto, o que era a Globo no passado e o que é a Globo hoje. Hoje a audiência da TV aberta ela é muito pequena comparada com o que foi no passado. Então eu tenho convicção de que o rádio ele continuará forte, né? Ele tem o seu espaço, por quê? Ele é fácil de você ouvir, ele é fácil de você, é de graça, você não precisa pagar, você consegue ouvi-lo no rádio, no broadcast,
mas você consegue ouvir também hoje no celular, você consegue ouvir no computador. Então, esta facilidade, mas principalmente o fato dele não obrigar você a parar de fazer as coisas para ouvi-lo, é que facilita e deixa ele um veículo de longevidade. Uhum. E quais foram os principais desafios que o senhor percebeu que o rádio passou com a chegada dessas novas tecnologias, ou como ele se adaptou? Ele se adaptou. Veja que nós usamos hoje também as redes sociais, né? Hoje, em qualquer parte do mundo que você esteja, você pode ouvir a programação da Jovem Pan FM Blumenau, né? Da Rádio Clube, em qualquer parte, através do celular, através do computador, através do notebook. Então, isto facilitou muito. Já tive oportunidades em ano passado mesmo, quando nós tivemos a questão das enchentes aqui em Blumenau, de pessoas que estavam no exterior e acompanhavam as informações de Blumenau através das nossas transmissões no celular, no notebook, no computador. E o fundamental é a credibilidade. Esse é um dos problemas da rede social, né? A credibilidade, o número grande de fake news, né? Há pouco também ainda estava conversando com alguém do meio de comunicação, dizendo o seguinte: está aí a inteligência artificial. Quem é que vai controlar a inteligência artificial? Né? Ela pode ser utilizada para o bem, mas pode ser utilizada para o mal, né? Então, esse cuidado na rede social, ele tem que existir. E hoje não tem um controle, uma fiscalização. Não estou falando de censura, não. Estou falando em fiscalização. Porque o nosso caso de rádio, o caso da televisão também, se eu divulgar uma notícia que ela não seja verdadeira, eu posso ser processado, né? Eu tenho que pagar a responsabilidade que eu tenho, mesmo que não seja eu, proprietário da rádio, que esteja emitindo uma opinião. Seja um jornalista, um apresentador meu, se ele realmente colocar uma notícia que não tem credibilidade, que não é verdadeira, eu sou responsável. Entende? Mas essas mudanças, elas fazem parte e nós nos adaptamos, estamos nos adaptando e continuamos, o rádio continua forte e como eu falei já, e será longevo. Agora mudando um pouco, falando mais do senhor, qual foi o principal legado deixado pelo seu pai, o seu Evelásio Vieira? O legado no sentido de rádio é o seguinte, é o fato de que ele fazia conosco o seguinte, fez comigo, fez com a minha irmã, que é um pouco mais velha do que eu, e com o Paulinho, meu irmão, que é mais velho, de que quando a gente fazia 15 anos, tinha que se apresentar no rádio para começar a trabalhar, né? Vai lá, te apresenta e começa a trabalhar. E foi, então, eu fiz, como diria assim, numa fábrica, eu fiz todo o chão de fábrica de uma rádio. Eu só não fui sonoplasta, né? Porque hoje ser sonoplasta é mais fácil com o computador, mas na época era muito difícil, né? Se o professor Sandro contar para vocês, ele sabe o quanto difícil era ser sonoplasta naquela época, porque os comerciais eram todos em acetatos, tinha que colocar, tinha que ter agilidade, rapidez, então era muito difícil. Isso então eu não consegui ser, né? Mas a questão do legado do meu pai, o meu pai foi um homem. Ele foi jogador de futebol, né? Na época era um semi-profissionalismo. Ele foi um homem de jornal, depois foi para o rádio e do rádio ele acabou indo para a política. E o grande legado que ele deixou para a nossa família foi de que ele foi um político que você não ouve. Ele hoje já é falecido, mas você não ouve ninguém falar nada que desabone a conduta dele como político. E ele foi um político que defendeu muito a educação. Ele defendia a educação. Ele foi uma pessoa que teve apenas um ensino médio, né? Foi deputado estadual, foi prefeito da cidade de Blumenau, foi senador da República, secretário de Estado, presidente da Sudesul e aprendeu como? Ele aprendeu lendo jornal, lia vários jornais na época impressos, marcava as partes que ele não entendia ou as palavras que ele não conhecia e ia para o dicionário procurar saber o que aquelas palavras eram. Então ele foi um autodidata e foi um homem que deixou um orgulho enorme. Só o fato que eu já contei dele ter participado da construção do início da FURB já é uma alegria, um legado enorme para a nossa família. E você chegou em algum momento a ser locutor na rádio, tem algum programa?
fui locutor, né? A minha história como locutor começou o seguinte: nós tínhamos uma empresa de representação em São Paulo chamada LC, e eles cuidavam da programação da Rádio Nereu Ramos na época também. E eles trouxeram para fazer um programa que se chamava Só Roberto, só rodava músicas do Roberto Carlos. E era um programa que ia no horário das 10h30 da manhã até as 11h, meia hora. E aí eu perguntei para eles, quem é que vai apresentar esse programa? Aí ele disse para mim, você. Eu digo, mas eu não sou locutor. E aí acabei apresentando, acabei tomando gosto, tomando jeito e fiz durante muito tempo. Teve a minha última participação, assim, compromisso diário, era um programa que se chamava A Hora do Povo. Ele na época era apresentado pelo Alexandre José, que a maioria das pessoas conhece. E o Alexandre José acabou saindo da Rádio Clube e foi trabalhar na Rádio Guararema na época. E eu tive que assumir o programa e aí convidei em 2005 o Napoleão Bernardes para fazer parceria comigo na apresentação do programa. E ali com aquela participação do Alexandre, era um programa de grande audiência que atendia as pessoas reclamando de tudo. Né? Era um programa de reclamações, na época feito pelo telefone, então colocava o telefone no ar e as pessoas reclamavam. O programa era apresentado por mim e pelo Napoleão. O Napoleão, depois de participar 3 anos do programa, foi eleito vereador, aí continuou apresentando comigo, 2012 foi eleito prefeito da cidade de Blumenau, muito graças ao talento dele, à competência, mas também ao fato de apresentar o programa na Rádio Clube chamado A Hora do Povo. E tinha alguma área do jornalismo que o senhor gostava mais de comentar, de opinar? O que eu mais gosto no rádio é fazer o jornalismo, só não quero tirar o emprego de alguns colaboradores que eu tenho lá, mas o que eu gosto de fazer é jornalismo. Sim. Tanto é que hoje, né, hoje eu continuo de vez em quando mandando notícias, matérias para o pessoal que produz o Jornal da Manhã da Jovem Pan, né? Hoje produz e apresenta. Então, gosto do jornalismo, gosto do jornalismo. E hoje sem chances de participar dos programas, então? Não, hoje eles não me dão mais chance, não me dão mais chance, né? Eles não, como eles são educados, eles dizem, não, o senhor vai descansar, não precisa mais, mas eu acho que eles já acham que eu já passei. E um pouco sobre a sua vida pessoal, o que você gosta de fazer fora da rádio? O que eu gosto? Gosto de política. Gosto de política? Eu gosto de política, mas eu gosto de política nos bastidores. Né? Eu participo de política, eu vou falar agora, são coisas que vocês só vão encontrar em livro de história e vão dizer, meu Deus, esse homem é velho. Eu participei da campanha, né, do Jânio Quadros e do Marechal Lott em 1960, tá? Só nessa época. Então, mas gosto de política nos bastidores, tá? Na área de marketing e tal, gosto muito de política. E jogava futebol, gostava de futebol, jogava futebol e era um bom jogador de futebol. Cheguei a jogar no Juvenil do Olímpico tal, e Futebol Society, era um bom jogador, mas ali quando eu estava com uns 36, 37 anos, eu fiz ruptura dos ligamentos tal, e não quis operar e acabei parando. Mas gosto de futebol, né? Gosto de política fora do rádio e gosto da minha família, né? E gosto de estar com a minha família também. E o senhor tem algum hobby que o senhor pratica? Meu hobby é política. Política como eu não jogo mais futebol hoje, meu hobby é política. Então eu leio muito sobre política, gosto da história política tal, gosto do marketing político. Agora, antes de vir para cá, para nós gravarmos esse programa, eu estava acompanhando política. Entendi. E o senhor participa de eventos políticos também? Participa. Mas, como eu te falei, nunca fui candidato, tive oportunidade, tive convites para ser candidato a vice-prefeito de Blumenau numa oportunidade, a quem me convidou acabou sendo eleito, poderia ter sido, né? Já participei da administração municipal durante 2 anos, fui chefe de gabinete no primeiro mandato do Napoleão Bernardes, né? Mas esse é o meu envolvimento e a minha paixão depois do rádio e da minha família. Só nos bastidores? Só então. Nos bastidores. Então, mas no geral, se fosse para escolher entre política e rádio? Rádio. Sempre rádio. E o senhor, para os próximos anos, o que você espera da Jovem Pan? Eu tenho convicção, não é que eu espero, eu tenho convicção de que a Jovem Pan vai continuar crescendo, né, no sentido de ocupar um espaço maior na audiência, né, na cidade de Blumenau, consequentemente tendo resultados também comerciais melhores,
não tenho a menor dúvida. E com relação à Rádio Clube também, da mesma forma. Por quê? O rádio é assim, você não pode pensar em lançar um programa, o Talk Show, e eu vou ter já sucesso em 6 meses, em 1 ano. É uma construção que leva tempo, né? Então, nós viemos do rádio AM, mudamos completamente, né? Fomos para o rádio FM, mudamos completamente o perfil de nossa programação, que era da Rádio Nereu Ramos, para a Jovem Pan, e da Clube, que era um modelo de programação AM, para o FM. Então nós temos convicção que essa maturidade vai acontecer em 5 anos, em 8 anos, em 10 anos. Então a nossa perspectiva de crescimento é muito grande. E enfrentamos no mercado rádios que têm 35 anos de história, 40 anos de história, né? Mas o nosso produto é bom, tanto da Jovem Pan quanto da Rádio Clube, não temos a menor dúvida que são produtos de alto nível, de alta qualidade e que com tendência e possibilidades de crescer muito. Bom, senhor Edelcio, muito obrigado por ter aceito o convite. E o programa de hoje chegou ao fim, mas você pode assistir os outros programas em nosso canal no YouTube, no endereço que aparece aqui embaixo da sua tela. Você também pode se inscrever em nosso canal, clicar no sininho e receber as notificações da FURB TV e de seus programas. Deixe um like pra gente, ficamos por aqui e até a próxima.